Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre circunferência. Vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos nos anos anteriores sobre circunferência e conhecer novos conceitos sobre circunferência. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que é o comprimento da minha circunferência. O que é o comprimento? É a medida do entorno da minha circunferência. Lembrando que circunferência é só essa linha de contorno. O comprimento de uma circunferência é calculado como 2πr, onde π é aquele número irracional, que a gente já viu como é que funciona e como é que a gente produz, vezes o nosso raio da circunferência, que é aquela medida, a distância entre o centro e qualquer ponto dessa circunferência. Mas por que é importante lembrar do comprimento da circunferência? Porque a gente vai aprender a calcular o comprimento de um arco. Vocês lembram o que é o arco da minha circunferência? O arco é essa medida que eu formo a partir de dois raios. Se eu pego dois pontos da minha circunferência e a parte da circunferência que liga esses dois pontos é chamado de arco. E eu tenho, como eu posso ver aqui, um arco maior e um arco menor. Ó, aqui em laranja eu tenho um arco menor que liga A e B, eu tenho um arco maior que liga A e B. Como é que eu descubro o comprimento desse arco? Comprimento em centímetros e não comprimento angular. Regra de 3. Se vocês ficarem decorando fórmula desse aqui, vai ficar pior. Se o comprimento da minha circunferência é 2πr e o entorno dela é um total de 360 graus, quando ele te definir qual é a medida angular desse arco, eu consigo descobrir qual é o comprimento dele em centímetros. Monto essa regra de 3, multiplico o cruzado e descubro o comprimento desse arco. Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência de raio 2 centímetros e eu quero descobrir qual é o comprimento do arco responsável por uma medida angular de 60 graus. Vou montar uma regra de 3. Primeiro, eu vou calcular qual é o comprimento da circunferência como um todo. Comprimento da circunferência 2 vezes π vezes r. Considerando π a aproximação de 3,14, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2. Essa multiplicação dá 12,56. A gente monta uma regra de 3. Ó. Para uma volta completa de 360 graus, eu tenho um comprimento de 12,56. Para uma medida de 60 graus, eu tenho x. Montei a fraçãozinha, multiplico o cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter 360 vezes x igual a 12,56 vezes 60. E aí, ó, passo 360 para lá dividindo. Quando a gente resolve essa conta, dá aproximadamente 2,9. E aí, eu posso simplificar o 60 com 360 para facilitar a nossa conta e depois dividir que fica mais fácil. Ou seja, para uma circunferência de raio 2 centímetros, um ângulo central de 60 graus equivale a um arco de 2,9 centímetros. Mas eu só precisava lembrar disso, circunferência? Claro que não. Existem cordas na minha circunferência. Vocês lembram quem são as cordas? Corda é aquilo que liga dois pontos quaisquer da minha circunferência. Existe uma relação entre essas cordas. Se eu pegar duas cordas da minha circunferência, elas podem ser internas ou externas. E a relação delas se pauta conforme elas se encontram. Então, olha a minha circunferência aqui. Eu tenho os pontos A e B ligados por uma corda. Eu tenho os pontos C e D ligados por outra corda. Essas duas cordas se interceptam, elas se cortam no ponto P. Qual vai ser a relação das medidas dela? A seguinte, primeira relação entre cordas. O ponto de encontro vai ser o nosso norte. Então, do P ao A vezes do P ao B vai ser igual do P ao C vezes do P ao D. Se eu pegar, em outras palavras, o produto das divisões da corda a partir do seu ponto de encontro tem que ser a mesma para a primeira corda e para a segunda corda. Olha o nosso exemplo. Eu tenho as minhas cordas se encontrando no ponto P e o exercício diz para a gente que do P ao A vale x e do P ao B vale 3, do P ao D 2 e do P ao C 6. Como as cordas são internas, nessa visualização, fica até mais fácil de montar. A gente multiplica quem pertence à mesma linha. Então, a nossa multiplicação vai ser 3 vezes x igual a 6 vezes 2. Aí eu terei 3x igual a 12, 3 passa dividindo, meu x vai 4 centímetros. Essa conta, essa maneira de montar a conta, ela vai ser a mesma para quando as minhas cordas se encontram externamente. Olha a nossa figura aqui. Eu tenho as duas cordas, eu tenho a corda B e eu tenho a corda CD.
e elas não se encontram dentro da minha circunferência. O prolongamento delas se encontram. Elas se encontram aqui no ponto P. Quando eu for montar a minha conta, a conta é igual. O PA continua multiplicando o PB. E vai ser igual ao produto do PC com o PD. Mas, Priscila, então qual vai ser a diferença? A gente precisa tomar cuidado que do P ao A é esse comprimento inteiro. Diferente de quando ela se encontrava internamente, que ele dividia a corda. Externo é o prolongamento, então eu tenho que saber a parte de fora, mais a parte de dentro da minha circunferência. Mas a relação, a montagem da relação é basicamente igual. Observa aqui com um número que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Do P ao B vale 6 e do A ao B vale 4. Do P ao D vale X e do D ao C vale 11. Na hora de montar, eu preciso prestar atenção que do P até o A eu caminho essa corda inteira. Então, do P ao A não são só 4. Eu não posso multiplicar todo mundo que está na mesma linha, igual no outro exemplo. Porque do P ao A eu tenho 10. Então, eu tenho que fazer do P ao A 10. Do P ao B, 6. Vou multiplicar com quem? Do P ao C, 11 mais X. E do P ao D, X. Que é essa montagenzinha que a gente tem aqui. Então, eu vou ficar, ó, 60 vai ser igual a X mais 11 vezes X. Aplica a distributiva e eu terei 60 igual a X ao quadrado mais 11X. Tem cara de equação de segundo grau. Então, o que eu preciso fazer? Igualar a zero para aplicar Bhaskara, que é o que a gente faz aqui. Quando eu aplicar Bhaskara, eu vou ver que eu vou achar duas raízes. Uma negativa e uma positiva. Agora, pensa comigo. Se X ele representa a medida de um segmento, tem lógica um segmento, uma distância, ser negativo? Claro que não, você não fala. E da sua casa à escola tem menos 20 quilômetros. A gente só tem distâncias positivas. Então, a gente elimina o 15. E a nossa resposta para o X é a parte positiva, que vai ser 4. Por último, a nossa última relação de cordas é que, às vezes, eu não tenho um quarto ponto para minha corda. Eu tenho os pontos marcados na circunferência A, B e C. Aí, eu tenho a corda B, eu tenho a corda CD, CB e essa corda CA. Se eu falar assim, mas Priscila, elas se encontram no ponto C. Como é que eu faço essa conta? Vou fazer a partir do prolongamento, aqui ó, do C, perpendicularmente para fora. Então, eu vou ter um pedacinho só externo do C, porque eu não tenho um segundo ponto de ligação, e eu tenho essa outra parte externa. Nesse é um pouquinho diferente. Se eu tinha que multiplicar duas partes dessa corda, e eu não tenho duas partes, o que eu vou fazer? Esse cara aqui que só aparece uma vez, que só tem uma parte, eu elevo ele ao quadrado. Então, nessa relação, o P e o C, que eu não tenho um próximo ponto, igual eu tinha no D, ele está elevado ao quadrado. Igual ao produto das outras partes, ó, PA e PB. Vamos ver isso numericamente. Eu tenho aqui, ó, PC, raiz de 3, PAX, AB, 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir do ponto de encontro até os pontos da circunferência. Então, do P ao A vale X e do P ao B vale X mais 2. Aqui eu só tenho uma parte e essa parte eu levo ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte forma. Raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a X, que multiplica o total, X mais 2. Então, eu tenho X ao quadrado mais 2X. Passo para o outro lado, porque tem cara de equação de segundo grau, e a gente sabe que a equação de segundo grau tem que ser igual a zero, menos 3 igual a zero. Resolvendo por Bhaskara, de novo, eu tenho duas raízes, uma positiva e uma negativa. Eu vou usar a negativa? Claro que não. Vou usar só a positiva. Então, a resposta final para isso, x igual a 1. Tranquilo? Então, visto isso, a gente dá uma pausa em circunferência, a gente exercita essa parte, a gente se encontra num outro vídeo dando continuidade à geometria. Beijos, até o próximo vídeo.